Pode pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler e meditar o Evangelho de hoje. Marcos, capítulo 1. A partir do versículo 29. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29. É o evangelho que a liturgia da igreja nos propõe para este dia. Então nós vamos ler e meditar o Evangelho, a palavra da salvação. Essa palavra que Deus hoje nos dirige. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou, e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Então, há várias ideias que nós encontramos no Evangelho de hoje. A primeira coisa que eu queria que nós pensássemos é que nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos e Jesus tinha chamado os primeiros discípulos. Então, eles ainda não conheciam bem Jesus. Se nós voltarmos alguns versículos antes, nós veremos que Jesus foi batizado por João Batista. O Evangelho de São Marcos é bem sintético, é tudo bem resumido, é tudo bem direto. Então, Jesus foi batizado por João Batista, depois foi levado pelo Espírito para o deserto, onde foi tentado. Depois João Batista foi preso. Jesus vai para a Galileia, começa a pregar que o reino de Deus está próximo. Então ele chama os primeiros discípulos que estão pescando à beira do mar da Galileia: Simão e seu irmão André, Tiago e seu irmão João,
eles deixam tudo e seguem Jesus. Jesus, num dia de sábado, vai para a sinagoga. Lá ele expulsa o demônio de um homem que estava possuído. E ele fala com autoridade e as pessoas ficam encantadas, admiradas, porque ele fala com autoridade. E é assim que começa o evangelho de hoje. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. Quem se dirigiu? A multidão. As pessoas que estavam na sinagoga em dia de sábado, onde Jesus tinha pregado e expulsado o demônio, ficaram tão admiradas que seguiram Jesus, que estava com Tiago e João. Tiago e João tinham conhecido Jesus fazia pouco tempo. Eles estavam ainda descobrindo, tudo era novidade para eles. O discipulado estava começando ali. Jesus tinha acabado de chamar Pedro, Tiago, André, João. João e Tiago tinham ido com Jesus à sinagoga. Simão, André. E eles ficaram maravilhados com o que eles viram. Mas o seguimento começava ali. Eles estavam começando a descobrir quem era Jesus. Como eu disse, tudo era novidade. E eles ficaram tão espantados porque Jesus falava com autoridade. Disso eles já sabiam, porque afinal de contas, Jesus fez para eles um convite, para eles deixarem tudo e se tornarem pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes, seus barcos, suas famílias e seguiram Jesus. Então, agora eles se dirigem à casa de André e de Simão. E nós descobrimos que Simão tinha uma sogra e que essa sogra estava doente. O Evangelho não fala sobre a mulher e sobre os filhos de Simão. Pode ser, a tradição diz que Simão era viúvo. Seus filhos já eram crescidos, mas ele tinha uma sogra. Então, é interessante que eles entraram na casa, a sogra de Jesus estava de cama com febre, e vejam agora o que diz o versículo 30, a metade do versículo 30. Sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Então, Jesus foi para a casa de Simão e André, e Simão tinha um problema. Qual era o problema de Simão? A sogra. O problema de muita gente é a sogra, né? Mas o problema de Simão era que a sogra estava doente. Simão gostava da sogra. Muita gente não gosta, mas Simão gostava da sogra. A sogra estava doente. Então, ao entrarem na casa, sem tardar, imediatamente, eles contaram para Jesus que eles tinham um problema, que a sogra de Simão estava doente. Jesus então toma a mulher pela mão, segura, ele se aproxima, toma-a pela mão e levanta. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. Então, o primeiro fato que São Marcos conta aqui é a cura da sogra de Pedro. Se nós temos um problema, se nós temos uma dificuldade, sem demora, sem tardar, nós devemos falar a Jesus a respeito desse problema. Nós devemos apresentar a Jesus as nossas demandas, as nossas necessidades. Porque muitas vezes nós temos um problema e nós falamos com todo mundo sobre esse problema, nós nos
queixamos, nós reclamamos. As mulheres vão ao salão de cabeleireiro, falam para todo mundo, falam até para gente desconhecida, né? Ou então a pessoa conta lá no ambiente de trabalho, se queixa para um, se queixa para outro, conta para todo mundo, só não conta para Jesus. Então, se nós temos um problema, se nós temos uma dificuldade, uma necessidade, sem demora, sem tardar, eu devo apresentar a quem pode resolver o problema. Não adianta ficar lamentando, não adianta ficar reclamando e falando para quem não pode fazer nada por mim. Eu devo apresentar a Jesus, eu devo falar com Ele, eu devo falar para Ele: Jesus, eu tenho aqui um problema. No caso de Simão, era a sogra que estava de cama, doente com febre. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Eu devo imediatamente, sem demora, apresentá-las a Jesus. E Jesus então cura a sogra de Pedro, segura ela pela mão, levanta, a febre a deixa e ela se põe a servir. Todos nós, tocados pela graça de Deus, devemos também nos colocar a serviço, nos colocar a serviço dos outros, nos colocar a serviço de Jesus. Nós que somos tocados pela graça de Deus, nós que somos tocados pelo amor de Deus, devemos colocar a nossa vida a serviço dos outros, nos tornarmos servos, pessoas que se colocam à disposição de Deus. Levaram Jesus até a sogra de Pedro. E agora ela se põe a serviço, porque outras pessoas estão vindo até a sua casa para se encontrar com Jesus, e ela se põe a serviço dessas pessoas. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Por que à tarde? Porque os judeus guardavam o sábado, e não se podia trabalhar, não se podia caminhar longas distâncias. Então, ao entardecer do sábado, as pessoas vieram, porque Jesus tinha feito na sinagoga aquele milagre de expulsar um demônio. A fama se espalhou. Então, São Marcos diz que a cidade inteira se reuniu na porta da casa de Pedro. Tudo aquilo era novidade para eles. Então, certamente Pedro, André, ficaram espantados com o que estava acontecendo. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Imagine que Jesus vai até a sua casa, as pessoas ficam sabendo, e daí a cidade inteira se reúne lá na porta da sua casa. Claro, era uma aldeia, não havia ali tanta gente quanto há na nossa cidade, mas ainda assim, vamos imaginar ali 200, 300, 500, 1000 pessoas reunidas na porta da casa, trazendo os doentes, as pessoas oprimidas pelo demônio. Toda a cidade. Ele curou muitos de diversas doenças, expulsou muitos demônios, e ele não permitia que os demônios falassem, porque os demônios o conheciam, sabiam quem ele era. Mas embora os demônios conhecessem Jesus e soubessem quem ele era, não o amavam. Jesus quer ser conhecido por meio daqueles que o amam, que o conhecem e que o amam. Então todas as pessoas que tinham as suas necessidades foram até o lugar onde Jesus estava
e Jesus curou a muitos, aqueles que tinham fé. Nós também viemos aqui. Nós viemos procurar Jesus, nós viemos apresentar a Ele as nossas necessidades, e nós cremos que Ele nos toca, e nós cremos que Ele nos cura, e nós cremos que Ele nos liberta. Nós trouxemos no nosso coração muitas pessoas pelas quais nós pedimos a Jesus. Nós devemos ter confiança nele. Nós devemos ter confiança em Jesus, porque só Ele pode nos ajudar. Nós gastamos muito tempo falando dos nossos problemas para pessoas que nada podem fazer por nós, que não podem nos ajudar, que não podem resolver o nosso problema. Nós devemos falar com Jesus, confiar em Jesus, apresentar a Ele as nossas necessidades. E depois São Marcos diz que de manhã, então era sábado, de manhã Jesus foi à sinagoga, depois ele veio para a casa de Simão, à tarde, ao anoitecer, as pessoas vieram ao encontro de Jesus, então depois eles foram dormir, porque era noite, e de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto. Quem? Jesus. E ali se pôs em oração. Então vejam, se Jesus, que é o Filho de Deus, que fala como quem tem autoridade, que expulsa os demônios, que cura as enfermidades, ele só segura a sogra de Pedro pela mão e a levanta, e a febre já vai embora. Ele se levanta de madrugada, ele se retira para orar a sós, como ele nos ensina lá no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha: entra no teu quarto, fecha a porta e fala em segredo, na intimidade com o teu Pai. Se Jesus faz isso, se Jesus se retira, se Jesus de madrugada, todo mundo estava dormindo, tanto é que depois, quando os outros acordam, se dão conta que Jesus não está lá e vão à sua procura. Se Jesus faz isso, é para nos dar o exemplo. Nós precisamos muito mais do que Ele, porque Jesus é o Filho de Deus, nós somos pecadores, nós somos criaturas. Muito mais do que Jesus, nós temos essa necessidade dessa relação íntima com o Pai. Deus é nosso Pai, Ele conhece as nossas necessidades, mas nós precisamos estender a mão e pedir, nós precisamos buscar a intimidade com Ele. Então, o Evangelho de hoje nos ensina que nós devemos ir a Jesus, que nós devemos apresentar a Ele os nossos problemas, as nossas necessidades, a necessidade da oração, e não é uma vez. Ah, mas eu já pedi. Peça de novo, e de novo, e de novo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano. Porque nós temos necessidade desse contato direto, constante com o Pai, com Jesus. Vejam que Ele se retira para orar. A gente vem e participa do grupo de oração, a gente vai à missa, mas cada um de nós tem necessidade da oração íntima,
pessoal. É bom vir ao grupo de oração, é necessário ir à missa, receber Jesus na Santíssima Comunhão, na Eucaristia, mas nós precisamos desses momentos a sós, desses momentos íntimos com o Pai. A oração pessoal tem que ser diária, esses momentos a sós com Deus. É necessário, Jesus nos dá o exemplo. Encontram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Então Jesus não queria ficar só em Cafarnaum. O que Jesus fez em Cafarnaum, ele sai fazendo também nas outras aldeias, nas outras cidades, pregando o Evangelho, curando, libertando. Para isso ele veio. Nós temos necessidade de ouvir a pregação, a palavra de Deus. A importância de nós aprendermos a ler, meditar diariamente a palavra de Deus e orar com a palavra de Deus. É preciso que eu pregue também às outras pessoas, nas outras cidades, porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. São Paulo, na carta aos Romanos, diz que a fé entra pelos ouvidos, que a fé vem de ouvir a pregação do Evangelho. E nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho, como nós estamos ouvindo agora, mas também lá em casa, todos os dias, lendo, meditando a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. É assim que a fé, que nós vamos exercitando a fé. O Evangelho de hoje diz que Jesus curou a muitos. O que significa? Que toda a cidade veio e Jesus curou a muitos. Não curou todos, curou aqueles que tinham fé. Então, nós temos que exercitar a fé. E nós exercitamos a fé lendo, meditando a palavra de Deus. A fé entra pelos ouvidos, pela pregação, ouvindo a voz de Deus e meditando no coração, buscando a intimidade com Deus na oração íntima, pessoal. Sem isso, a nossa fé vai morrendo, vai atrofiando. Diariamente, nós precisamos exercitar aquilo que nós fazemos aqui na igreja, aquilo que nós fazemos no grupo de oração, aquilo que nós fazemos quando vamos à missa. Individualmente, pessoalmente, nós precisamos fazer todos os dias. Pedir a Jesus que nos dê gosto pela oração, pela sua palavra, apresentando a Jesus todas as nossas necessidades. Como diz também São Paulo: apresentai a Deus as vossas preocupações com orações, súplicas, louvor, ação de graças, diariamente. E tantas vezes no Evangelho Jesus nos fala da necessidade de perseverarmos, de sermos constantes na oração. Então vamos pedir a Jesus o dom da oração. Vamos pedir a Jesus que nos ajude, nos ensine a estar na sua presença, a buscar a sua presença constantemente. Nos dê esse desejo
de ler, de meditar, de ouvir Jesus, que fala conosco na sua palavra, de estar com Ele, de falar com Ele, de ouvir a sua voz. Vamos ficar de pé e nós vamos então pedir hoje o dom da oração, que Ele nos ensine a orar. Um dia os discípulos pediram isso a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha orar em nós, porque nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, mas o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, e intercede por nós, para nós aprendermos a interceder pelos outros, pedir pelos outros, por nós mesmos e pelas pessoas que nós amamos. Senhor Jesus, nesta noite nós pedimos, coloca nos nossos lábios palavras com as quais nós possamos falar contigo. Nós queremos entrar no nosso coração, na nossa alma, nesse lugar secreto, escondido, e falar contigo na intimidade, falar com o Pai. Sim, Pai, somos teus filhos, queremos ouvir a tua voz. Sim, Pai, nós reconhecemos que somos teus filhos. Tu conheces as nossas necessidades, tu cuidas de nós, as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos problemas. Tu conheces, sabes melhor do que nós. Derrame em nosso coração o teu Espírito, preenchendo o nosso coração, trazendo paz ao nosso coração, enchendo o nosso coração de confiança. Nós já não temos medo, porque Tu és o nosso Pai que cuida de nós. Nada é impossível para Ti. Nós nos sentimos seguros em Tuas mãos. Tu nos seguras pela Tua mão e nos levantas, Tu nos pões de pé. Que não haja em nós nenhum abatimento, nenhum desânimo. Tu nos levantas do nosso cansaço, restauras as nossas forças, as nossas energias. Tu nos sustentas, Tu nos reanimas, Tu nos enches de esperança, de fé, para lutarmos, para combatermos. Mesmo enfermos, nós somos guerreiros. Nós estamos em luta, em combate, e o Senhor alivia, o Senhor refaz as nossas forças. Os que esperam no Senhor revigoram as suas forças. Os que esperam no Senhor são aliviados. O Senhor nos renova. O Senhor enche o nosso coração de alegria, de paz. Obrigado, Jesus. Obrigado, nós cremos que Tu estás aqui, que nos vês, que nos ouves, e nós Te adoramos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, reconhecemos o Teu poder. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança.
Nós não queremos mais ficar murmurando, ficar reclamando e falando para os outros dos nossos problemas, mas sem demora, nós queremos sempre apresentar a Ti com confiança. Também as pessoas que nós trazemos no nosso coração, falar delas. Eu não quero mais ficar reclamando das pessoas, mas falar das pessoas para Ti. Daquelas pessoas que me magoaram, que me feriram, que me decepcionaram, ou que me preocupam. Tu sabes tudo. Tu conheces, Jesus, as nossas necessidades. Nós apresentamos tudo a Ti. Tu queres o nosso coração. Mais que tudo, nós buscamos a intimidade contigo, a amizade contigo. Enche-nos de Ti. Nós queremos experimentar essa presença Tua na nossa alma, no nosso coração. Porque se estamos contigo, nunca estamos sozinhos. Não existe solidão para aqueles que confiam no Senhor. Para aqueles que creem que Jesus está no sacrário, para aqueles que creem que Jesus está em seu coração. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca somos desamparados, nós nunca seremos desiludidos. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Obrigado, Jesus, obrigado porque Tu habitas no nosso coração. Jesus, esse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Repita isso. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. Só no Teu nome, Jesus. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Se queres, podes, Jesus. Se queres, Tu tens o poder. Eu te peço, Jesus, por cada pessoa que está aqui nesta noite, pelas suas famílias. Eu te peço, Jesus, cura-nos, salva-nos, liberta-nos. Eu te peço, Jesus, a cura.
de todas as enfermidades físicas, psíquicas, espirituais. Nós te pedimos, Jesus, especialmente a conversão do nosso coração, a salvação, a vida eterna. Cura-nos, Jesus, do pecado. Cura-nos, Jesus, da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. Cura o nosso corpo, cura a nossa alma. Nós te pedimos, Jesus, a tua igreja te pede, pelo poder do teu nome, porque nós confiamos, e a tua palavra nos diz, e tu nos disseste, que o que nós pedíssemos ao Pai em teu nome, nós obteríamos. Se nós pedíssemos tudo e somente aquilo que fosse conforme a tua vontade. Por isso nós invocamos o teu nome, Jesus, sobre nós. Faz de nós, Jesus, homens e mulheres de oração. Faz de nós verdadeiros adoradores. Faz de nós intercessores, pessoas que se colocam na brecha para intercederem, para serem instrumentos eficazes nas tuas mãos, para pedir por seus irmãos. Queremos ser homens e mulheres de oração, verdadeiros adoradores, intercessores, pessoas que clamam, que elevam a voz, que elevam os braços, dia e noite, pedindo pelas necessidades da igreja, pelas necessidades do mundo. Pessoas que têm fé, que acreditam no poder da oração, que têm gosto pela oração, que buscam a oração, que desejam a oração, que amam a oração. Obrigado, Jesus, pelo espírito de oração que derramas em nós, porque realizas o impossível. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele já realizou. Cante isso com muita força, porque é o que o Senhor fez hoje na sua vida. O Senhor realizou muitas curas, muitos milagres nas nossas vidas nessa noite. Cante isso conosco. O impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. O
sim, o impossível a nós, Ele já realizou. Mais uma vez, o impossível Ele já realizou. O impossível Ele já realizou. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E vamos pedir à Virgem Maria que nos dê um coração sensível a Deus como o dela. Maria, mulher de oração, Maria, mulher cheia de Deus, vamos pedir a ela que nos ensine a ser como ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.